Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 15 e 16. Terminou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todos os povos que haviam ao redor de nós temeram e abateram-se muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi o Senhor nosso Deus quem fez esta obra. Podem se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos é uma história de perseverança, de insistência. Todas as vezes que você ler sobre este texto, você vai se animar, você vai colocar a sua fé em prática, você vai ter mais ânimo, mais força de vontade. O texto que nós estamos falando, fala do regresso do cativeiro. Jerusalém, ela foi invadida 3 vezes na gestão de Nabucodonosor, e na sua terceira invasão foi destruído o templo, foi levado todo o ouro, toda a prata, todo o bronze. Toda a nobreza da cidade também foi levada cativa para a Babilônia, e este cativeiro durou 70 anos, foram 7 décadas. No regresso, como as invasões foram 3, o regresso também foi 3, né? Foi com Esdras, Zorobabel e Neemias. O Neemias é este personagem tão conhecido por causa da reconstrução dos muros. O Neemias, pastor Adão, ele estava na fortaleza de Suzã. Ele servia ao rei com uma grande responsabilidade, porque o Neemias era copeiro do rei. O que o Neemias era? E olha que esta função era uma função de alto grau, de alto escalão e de grande responsabilidade. Uma pessoa, para ser copeiro do rei, ele tinha que ser uma pessoa da confiança. Até porque, se alguém pudesse matar um rei envenenado, seria o copeiro. Então, o copeiro precisava ser uma pessoa de muita responsabilidade, de muita lealdade. O Neemias está na fortaleza de Suzã quando ele recebe a visita de um dos seus irmãos de Jerusalém. E pastor Fábio, quando esse irmão que se chama Anani vem de Jerusalém, ele se encontra com Neemias, e Neemias já faz de ímpeto uma pergunta: como vai Jerusalém? Como está Jerusalém? O Anani responde: olha, Jerusalém ainda está destruída. Seus muros estão fendidos, suas portas estão queimadas. O povo que habita na cidade está sofrendo uma grande miséria. E a Bíblia diz que aquela notícia muito entristeceu a Neemias. Aquela notícia mexeu tanto com Neemias, mas tanto com Neemias, que a Bíblia diz que Neemias passou a orar e a jejuar alguns dias por aquela causa. A situação de Jerusalém mexeu com Neemias, a ponto de levar ele ao jejum e à oração. Vou colocar aqui uma vírgula para te explicar algo. Se uma notícia chegar até você acerca do reino de Deus, da obra de Deus, e isso não mexer com você a ponto de te levar à oração, se a obra de Deus sofrer em algum âmbito, e isso não mexer com o teu sentimento, isso não mexer com você, provavelmente você não será o protagonista que vai causar alguma mudança. Deus vai usar as pessoas que, quando vem a necessidade, que quando sabem da notícia, isso mexe com eles. O Neemias se pôs a orar e a jejuar. Isso não pode ficar assim, isso precisa mudar. E a Bíblia diz que agora o Neemias, muito triste, extremamente abalado com aquela notícia, ele tem a função de servir ao rei, porque ele é copeiro do rei. E como copeiro do rei, diz o texto lá no começo do capítulo, que ele tinha que servir ao rei todos os dias. Quantos dias? E ele tinha que levar o vinho e entregar o vinho, a taça de vinho na mão do rei, porque essa era a maior das suas funções.
E o vinho na Bíblia representa alegria. O que o vinho representa? Só que naquele dia, pastor Adão, o Neemias, ele estava profundamente triste. Mas ele compareceu porque ele tinha uma função. E a sua função era servir. Qual a sua função? Aqui o Neemias já me ensina uma lição extraordinária. Eu não sirvo, eu não posso ser sentimental a ponto de não servir porque estou triste, não servir porque estou angustiado. Eu não posso fazer da minha luta uma pirraça, eu não posso fazer da minha luta uma revolta. Adorar a Deus não quer dizer que eu tenho que estar sorrindo. Adorar a Deus não quer dizer que eu tenho que estar com um sorriso no rosto, porque a adoração não tem nada a ver com alegria, com tristeza. A adoração é um estado de espírito. É por isso que você entrou aqui essa noite cheio de problema. Tem gente aqui com enfermidade, tem gente aqui com problema na família, tem gente aqui que não sabe como vai resolver o problema amanhã. Todavia você entrou aqui e já serviu ao rei, já cantou para o rei, já deu glória a Deus ao rei. Eu quero que você levante comigo as duas mãos aos céus, bem alto assim. Quantos vieram servir ao rei essa noite? Então deixa eu te dizer uma coisa, enquanto você entra aqui nesse lindo santuário para servir ao rei, independente do teu estado emocional, independente do teu estado financeiro, independente do teu estado de saúde, independente como esteja a sua família, quando você entra neste lugar, não tem blasfêmia, não tem murmuração, não tem reclamação, não tem porquê, não tem pra quê. Nós atravessamos pelas portas com ações de graça. Nós entramos e tributamos a Ele louvores, adoração. Quantos vieram adorar o rei essa noite? Diga glórias a Deus. Agora, olha que interessante, o Neemias, ele está triste, mas vinho representa alegria. Vinho representa o quê? Porque a minha tristeza não pode me impedir de levar alegria ao rei. O Neemias estava triste, mas estava levando alegria ao rei. Agora olha que coisa, pastor Adão, extraordinária. Quando ele está entregando a taça para o rei olha para ele e diz assim: você está triste. E a sua tristeza não é uma doença. A sua tristeza é doença de coração. Porque quando eu me preocupo em deixar o rei alegre, o rei se preocupa com a minha tristeza. Você acha que Deus está querendo só teu glória a Deus, teu dízimo, tua oferta, sua presença aqui? Não. Deus se importa com seus problemas. Deus se importa com a sua vida. Deus se importa. Você pode dar glória a Deus por isso? Você está aqui cantando para Deus, mas Deus sabe que você tem coisas para resolver. Deus sabe que você tem dilemas. Deus sabe que você tem problemas. O rei olha para Neemias e diz assim: você está triste. O Neemias olha para o rei e diz assim: como eu não estaria triste? Se a cidade dos meus pais está destruída, os muros estão fendidos, as portas estão queimadas. Aí o rei olha para Neemias, pastores, e diz assim: e o que eu posso fazer para lhe ajudar? O que eu posso fazer para lhe ajudar? Neemias pede uma orientação e diz na presença do rei: eu quero cartas. Você pode levantar a tua mão direita e repetir isso? Não, diga mais forte. Eu quero cartas. O rei diz: cartas? Ele diz sim, porque Neemias tinha um desejo. Eu chego lá, tenho um pouquinho de paciência. Neemias tinha um desejo, só que ele era cativo. O que ele era? Cativo. Ele não podia sair da Babilônia, ele não podia sair de Suzã, ele não poderia ir a Jerusalém, mesmo amando Jerusalém. Ele não poderia tomar nenhuma decisão por conta própria. Eu vou chegar em Jerusalém, vou fazer tudo. Não, ele não podia, ele era limitado. Sabe aquele sentimento bom que você tem, que você quer fazer, mas não pode? Você deseja fazer, mas não pode? Você quer fazer, mas não pode fazer. O Neemias olhou para o rei e disse assim: olha, os governadores estão da além do rio. Da além do rio era a fronteira. Qualquer cativo, qualquer pessoa sem permissão que fosse passar da além do rio, ele não passava sem a sua documentação, sem seu passaporte, sem a sua carta de liberação. Então, o Neemias sabia que para chegar em Jerusalém, ele teria que passar pela fronteira, ele teria que passar pelos governadores, teria que haver uma permissão.
Então ele olha para o rei e diz assim: olha, eu quero uma carta para os governadores que estão da além do rio, porque eu quero passar pela fronteira. Eu quero liberar uma palavra para você que está aqui. Você quer fazer, mas não pode. Você quer fazer, mas não tem condição de fazer. Você deseja fazer por Jerusalém, mas não tem como fazer. Lá na fronteira tem alguém dizendo: aqui você não passa. Não tem liberação. Não tem como passar. O teu lugar é o cativeiro. O seu mundinho é esse aí. Você não sai daí. A fronteira está fechada. Só que eu vim aqui em Itajaí esta noite liberar uma palavra. Levanta a tua mão para receber esta palavra. O rei vai te dar uma carta para passar na fronteira. Pastor Adão, os limites vão se abrir. Deus está dizendo: você não vai passar com o teu nome, tu vai passar com o meu. Eu vou assinar uma carta para você passar pelos lugares que você não passava, para você entrar nos lugares que você não entrava. Quem acredita que há uma liberação de Deus? Uma liberação de Deus. Há uma liberação de Deus. Deus vai liberar uma carta. Por que, pastor, Deus vai liberar uma carta? Não sei se você já tentou entrar na América, mas tem gente que entra pelo México, tem gente que entra pelo deserto, tem gente que passa pelos arames, pelos muros, pelos rios, mas tem gente que entra pela alfândega, tem gente que entra documentado. Sim ou não? É isso que Deus está te dizendo essa noite. Eu vou fazer você entrar, mas é pelas vias corretas. Eu vou fazer você entrar pela porta da frente. Eu vou fazer você entrar documentado, carimbado. Deus está dizendo: a bênção que eu estou te dando é limpa, é honesta. Diga glórias ao nome de Jesus. Pega a mão de um irmão e diga para ele assim: o rei está te dando uma carta de liberação nesta noite. Agora, vamos chegar lá. Irmãos, essa reforma linda que foi feita, estou vendo a alegria dos irmãos, os irmãos contando. Eu estou aqui procurando, nada, irmão, não tem nada que você olha que não seja lindo, que não seja bonito. Agora, a irmã arquiteta, cadê a irmã arquiteta? Está ali, ó. Foi feito o projeto primeiro ou foi feita a reforma primeiro? O mais lindo de Neemias é que quando ele foi para Jerusalém, ele já tinha o projeto, pastor. Neemias não contou com caixa de Jerusalém. Neemias, ele estava lá na Babilônia, cativo na fortaleza de Suzã, dizendo: vamos levantar os muros, vamos refazer as portas. Alguém chega para o Neemias e diz: tu ficou doido, Neemias? Vai sair tanto dinheiro de onde? Neemias, não vai dar para fazer não. O projeto é muito grande. Jerusalém está no cativeiro, Jerusalém está no vermelho. E Neemias fez o projeto. Quando Neemias fez o projeto, Neemias já tinha um projeto. O Neemias olha para o rei e diz assim: eu quero mais uma carta. Eu quero uma carta para o chefe da floresta, porque a maioria da obra que eu vou fazer é de madeira, e eu tenho o projeto, mas eu não tenho a madeira. O rei põe o papel na mesa e faz uma carta para Asaf, o chefe da floresta, e diz assim para Asaf: está indo um homem aí que ele tem projeto, mas não tem recurso. Essa carta é a liberação do recurso. Ele entra com o projeto, eu entro com o recurso. Não vai melhorar isso aí. Diga para o teu irmão assim: Deus não libera recurso para quem não tem projeto. Deus não libera recurso para quem não sonha. Levanta comigo as duas mãos aos céus. É por isso que o projeto, pastor Adão, não ficou no papel, porque o projeto é com a gente, o recurso é com Deus. E Deus está liberando o recurso para o projeto. Você crê nisso? Diga glórias ao nome do Senhor Jesus. Agora, o Neemias já tem a carta para a fronteira, ele já tem a carta para tirar madeira, e agora ele precisa de gente, ele precisa de mão de obra, porque Deus não vai te dar só a carta para passar e só a carta do recurso. Ele vai te dar gente que acredita. Neemias anunciou: estou indo a Jerusalém. Um grupo muito grande de gente diz assim: estamos juntos, acreditamos no projeto. Quando eles chegam em Jerusalém, a situação é tão caótica que ele anda 7 dias dentro da cidade. Por onde começo? Como vamos fazer? E eles andam para cá, andam para lá.
E depois do 7º dia, Neemias resolve começar. E Neemias agora, ele precisa começar pelo lugar certo. Então ele começa na base, ele começa embaixo. Onde ele começa? Vamos lá, onde ele começa? Ele começa lá embaixo, ele começa na base. Aí o inimigo veio. Escute isso aqui, eu vou chegar lá. Diga comigo se o inimigo veio. Não, diga, o inimigo veio. Enquanto estava só ruína, enquanto as portas estavam queimadas, os muros estavam fendidos, o povo estava sofrendo, o inimigo não apareceu. Quando apareceu alguém com um projeto. E não adianta falar aí no teu coração que a mensagem é encomendada não, que Deus te leva, viu? Deus te leva, eu sou profeta de Deus. Eu prego debaixo da revelação divina. Não fala besteira aí no teu coração não, que Jesus te leva. Você pensou besteira aí, Deus revelou aqui agora. Não brinca com Deus não, que Deus é santo, viu? Ele sonda mente e corações. Diga glórias ao nome de Jesus. Porque alguém olha assim, pastor Adão, e diz assim, tá parecendo que alguém pediu ele para pregar isso aí. Isso aqui é altar, meu irmão. Isso aqui é altar. Eu não caí de paraquedas aqui não, foi Jesus que me trouxe. O Neemias chega em Jerusalém, anda de um lado para o outro e começa. Quando ele começa, o inimigo veio. Porque o inimigo aparece quando o projeto inicia. Tem um grupo junto com o Neemias só para ajudar, pastor Adão. Vamos ajudar, vamos carregar pedra, vamos tirar entulho, vamos. Mas vem um grupo. Esse outro grupo que veio, a Bíblia diz que eles vieram usando uma arma maligna. Uma arma que eles sabem usar. A Bíblia diz que eles olham para o povo começando e eles dão risada. E eles fazem piada. Pastor Fábio, eles olham para o povo e dizem assim, o que fazem estes fracos? O que esses fracos estão fazendo? Até uma raposa que passar aqui correndo joga esse muro no chão. Vocês não são de nada. Vocês estão começando um muro, mas não vão terminar. A obra é muito grande. Vocês não estão sonhando, vocês estão delirando, vocês enlouqueceram. E eles estão lá sorrindo. Quer começar o projeto? Quer começar uma obra? Quer começar algo para Deus? Diga para alguém assim, prepara para ouvir piadas. Prepara para ouvir ironia de alguém. Prepara para ouvir alguém dizendo assim, isso vai dar certo não. Isso não funciona não. Isso não vai para frente não. Só que nessa noite você só tem duas opções. Ou você acredita na piada do inimigo, ou você acredita na promessa de Deus. Só quem acredita em promessa de Deus aqui. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus, quem está debaixo da promessa de Deus. Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer que piada na tua vida não cumpre. Piada na tua vida não acontece. Suporte as ironias, suporte as críticas, suporte a zombaria, porque Deus está dizendo que a piada não vai mudar nada. O projeto vai para frente. O projeto vai crescer. O projeto vai ser executado. Quem crê nisso, diga glória a Deus.